Pronto. Boa noite a todas e todos. Nós estamos aqui ao vivo para mais uma live. Dessa semana, a live é sobre saúde. Eu não sei se vocês perceberam, mas a gente está a semana toda tratando desse tema da saúde, porque desde que nós lançamos nosso programa de governo, no dia 8 de agosto, a gente decidiu tratar um eixo do programa por semana. Então, começamos na semana passada, tratando do tema da educação, e essa semana da saúde. E aí vamos seguir até o final dessa pré-campanha, que termina no final de setembro. A gente vai tratar de todos os assuntos que a gente discutiu no programa, na elaboração do programa de governo. Foram quase 2 meses de reuniões semanais. Nós conseguimos reunir mais de 200 pessoas para discutir os eixos temáticos, elaborar as propostas, e tudo isso está disponível no nosso site. Eu convido vocês que estão aqui nos acompanhando nessa live para conhecer o programa. É a primeira versão do programa, ela está disponível no site, que é paularavanelli.com.br. E ao final dessas discussões, aí nós vamos começar a campanha oficial, porque a campanha, né, as eleições foram transferidas para dia 15 de novembro, então a campanha oficial começa no finalzinho de setembro. Até lá, o que a gente tem feito é o que a gente chama de pré-campanha. Então, a gente não pode pedir voto, né, nem fazer assim, marketing explícito, mas podemos, e é por isso que nós estamos fazendo, discutir as propostas do programa de governo que vai ser apresentado durante a campanha eleitoral. E apesar da gente estar nesse contexto da pandemia, a gente fez um esforço muito grande usando as tecnologias virtuais para fazer esse programa da forma mais participativa possível. E eu acho que a gente conseguiu, né? Conseguimos mobilizar aí 200 pessoas em reuniões virtuais todos os sábados. E agora vamos disponibilizar um site em que as pessoas vão poder conhecer as propostas elaboradas, vão poder apresentar novas propostas e vão poder avaliar as propostas apresentadas por meio de estrelinhas. É um site, o site ainda não está completo, né? Nós estamos construindo esse site, mas já está disponível para vocês encaminharem suas sugestões e para conhecerem as principais propostas que foram feitas. Para tratar desse tema da saúde, né? A gente fez várias coisas essa semana. Publicamos cards, né? Vamos publicar ainda hoje um vídeo com perguntas e respostas das principais propostas do programa de governo. Fizemos uma live na terça-feira no Instagram, muito bacana, sobre humanização da saúde, né, que falou das doulas. A gente não tem aqui na cidade de Cubatão ainda uma regulamentação dessa atividade das doulas, né, o que impede muitas vezes, né, no sistema público de saúde ter esse tipo de atendimento, porque ela acaba tendo que ocupar a vaga do acompanhante. Então, a gente discutiu propostas nesse sentido de humanizar o parto, né, e garantir esse direito a todas as mulheres, né, de Cubatão. E na live aqui do Facebook, eu convidei duas grandes profissionais de saúde da nossa cidade, a doutora Natália Oliveira, que é médica, especialista em saúde da família, já trabalhou em Cubatão, já trabalhou em outras cidades da região, e a Sidneia Ribeiro, que é agente comunitária de saúde, e também foi promotora, foi aluna, né, no curso das promotoras legais populares e hoje é promotora, porque ela se formou, uma das melhores alunas que a gente teve nesse projeto que eu gosto demais, é um projeto que eu tenho muito carinho, é um projeto de formação para mulheres, lideranças comunitárias. E a Neia né, desde o ano passado, ela fez todo o curso no ano passado, e ela é hoje, além de agente comunitário de saúde, também uma promotora legal popular, que vai multiplicar aí todas as informações sobre os direitos das mulheres na nossa cidade. Antes de passar a palavra para vocês, meninas, eu quero agradecer aqui a presença. A gente tem vários amigos aqui já nos acompanhando, né? Mais de 18 pessoas. O Antônio Timóteo,
O Antônio estava numa live, eu estava acompanhando ele na live, agora ele está me acompanhando, a gente fica fazendo essa dobradinha. O Antônio é pré-candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores em Mongaguá, nossa cidade vizinha aqui da Baixada Santista. E essa é uma questão, viu, meninas, também muito interessante, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Porque além de desenvolver o nosso programa de governo para Cubatão, a gente tem participado de discussões no âmbito da Baixada Santista para discutir um programa regional, porque a gente sabe que muitos dos problemas das nossas cidades não se resolvem na cidade, se resolvem numa articulação regional. E a saúde é um desses, né, áreas, né, que tem a regionalização, ela é muito importante na definição dos equipamentos, das estratégias que vão ser feitas em cada cidade. Então a gente tem tido essa preocupação entre todos os pré-candidatos do Partido dos Trabalhadores de fazer essa discussão em conjunto, né, para tentar que cada programa de governo seja complementar ao outro numa estratégia assim bem racional para a otimização dos recursos públicos que nós vamos ter à nossa disposição aí, né, se ganharmos a prefeitura das nossas cidades. Temos a Iris aqui, Ferreira, boa noite, Iris. A Rosimeire, Rose França, obrigada pela presença, a Rose sempre prestigiando a gente. O Carlos, obrigada, Carlos. A Thaís Emídio também, assistente social, também nossa amiga, nossa apoiadora. Muito obrigada, Thaís, por todo o apoio e toda a audiência que você sempre dá às nossas lives. O Carlos, estou vendo, Carlos, você está assistindo. O Carlos é um amigo de São Paulo, companheiro do Partido dos Trabalhadores, também sempre, desde o início dessa campanha, dessa pré-campanha, né, ele vem nos apoiando. É tão engraçado isso, meninas, assim, que eu não era muito atuante nas redes sociais, né? Eu abri minhas redes a partir desse que eu decidi, né, ser pré-candidata, prefeita. E aí tem pessoas agora que eu considero meus amigos, como o Carlos, mas que eu não conheço pessoalmente. A gente só se conhece das redes sociais, mas é tanto convívio, né, que eu já julgo, assim, eu já tenho ele como um amigo. A Cibele, também uma companheira do Partido dos Trabalhadores, também aqui dando parabéns pela pré-campanha. Uma militante do Movimento de Mulheres. O Felipe, boa noite. A Thaís, o Maicon, também obrigada, Maicon, também pelo apoio, pelas propostas, incentivo. O Manuel. É isso aí, gente. Por enquanto, aí, vamos lá. Eu vou pedir, primeiro, pode ser para a doutora Natália, para se apresentar um pouco, falar um pouco da sua experiência, tanto aqui em Cubatão, quanto da sua atuação nas outras cidades aqui da região, e explicar um pouco do que é ser uma médica, né, de saúde da família, por que você escolheu essa área, né, não é uma área assim, que não é tão comum, né, eu acho, pelo menos assim, não é tão conhecida, né, como especialidade, né, entre os médicos. Então, explicar, acho que seria bem interessante. E depois eu também queria que a Neia também se apresentasse melhor, contasse um pouco do seu trabalho na UBS, né, do Costa e Silva, lá do CSU, que você já está trabalhando há muitos anos. Inclusive, a doutora Natália trabalhou com você também, né, Neia, lá. Eu acho que é importante contar dessa experiência. E só um último boa noite aqui para o Davi também, que está nos cumprimentando. Obrigada, Davi. Natália, então como é que foi atuar? Primeiramente, boa noite para quem está assistindo a gente. Obrigada pelo convite, Paula, Neia, que também sei que foi importante para me chamarem aqui. Eu sou médica de família e comunidade, como você disse, é uma especialidade que ainda não é tão conhecida como uma especialidade, mas eu tenho certeza que todo mundo já passou por um ambulatório, por um consultório de um médico de família, às vezes com outro nome, né, clínico geral, que é o médico que trabalha no postinho. Nem todo médico que trabalha no postinho é um médico de família, porque tem que ter uma especialização. Eu fiz a minha especialização aqui na Praia Grande, numa residência, que é um tipo de especialização na área da saúde, e fiz a minha formação como médica em Santos. Então, a minha vida profissional, ela se desenvolveu aqui na Baixada mesmo. E desde que eu me formei e fui para a residência, terminei a residência, tive a oportunidade de trabalhar em Cubatão, ano passado, com a Neia,
que no CSU, fiquei lá alguns meses, e depois eu voltei a trabalhar aqui na Praia Grande, onde eu fiz a residência, e também vim ser preceptora de novos médicos fazendo especialidade. Então, eu também ajudo na formação desses médicos de família. Eu escolhi essa especialidade sem saber que se chamava medicina de família e comunidade, porque eu sou do interior de São Paulo, numa cidade pequena, e do lado da minha casa tinha um posto de saúde. Para mim era o único médico que existia, assim, eu não via outro tipo de médico, era o médico do postinho, onde eu passei, minha família passava, o agente de saúde ia na minha casa. Então eu acho que eu não conhecia muito o que era as especialidades médicas, como que funcionava isso. Eu fui entender e conhecer na faculdade. Mas eu entrei na faculdade falando que queria ser médica do posto. E quando eu cheguei lá, eu descobri que existia essa especialidade, que eu acho ela linda, ela é muito humana, porque a gente não trata de uma doença, a gente não trata de uma parte do corpo, ou a gente é especialista em pessoas. Então, a gente vê a criança nascer, a gente ajuda o idoso na fase mais evoluída da vida, a gente passa por todos esses períodos, a gente faz pré-natal, a gente acompanha a criança depois que nasce, a gente faz visita domiciliar, e o CSU, quando eu fui trabalhar aí, era bem nesse período de mudança. Depois a Neia pode contar como é que tá. Eu entrei para fazer essa mudança de deixar de ser uma unidade onde tem clínico geral, pediatra e GO, para passar a ser uma unidade que tem médico de família, que vai atender a família inteira, todas as idades, sem restrição nenhuma. E eu acho que a gente aqui consegue resolver e ajudar muito, porque a gente está inserido onde essas pessoas vivem. Então, a gente conhece como que é a vida dessas pessoas nesse lugar onde a gente atende, como é que funciona, se o que eu estou propondo de tratamento faz sentido para essa pessoa, se ela vai conseguir se adaptar às orientações que eu vou dar, porque não adianta eu prescrever um melhor remédio do mundo para ajudar numa hipertensão e essa família ou essa pessoa não ter condições de manter esse tratamento. Sim, ou então orientar uma dieta super elaborada para controlar a glicemia e essa pessoa está desempregada naquele momento e não vai conseguir manter. Então, esse contato direto com a comunidade, por isso que a minha especialidade é saúde da família e comunidade, porque a gente tenta dar o melhor que a gente pode oferecer dentro das condições que essa pessoa tem de fazer. E essa é uma especialidade que vive na atenção básica, que a gente chama, que é dentro do SUS, é um modelo que foi escolhido desde que o SUS surgiu, como atenção, né? A partir de 96, surgiu o Programa Saúde da Família, que é quando a gente, o SUS usa como norte do cuidado, a entrada no SUS, a atenção básica, que é chamada. E ela é exclusiva de responsabilidade do município. O município tem outras responsabilidades, mas ele pode fazer parceria com outras cidades, de acordo com a regional onde está inserido, que era o que a Paula disse, das parcerias intermunicipais, mas a atenção básica, ela é exclusiva do município. Então, a decisão de investir, de como organizar, ela tem essa autonomia. E eu acredito que uma atenção básica forte no município, a curto prazo, a gente não pode ter esperar uma resposta muito rápida, porque a gente está trabalhando com prevenção, a gente está trabalhando com evitar doenças em 10 anos, evitar que essa doença se complique em anos, mas ela, a longo prazo, traz uma qualidade para a saúde do município que não tem igual. A gente pode ver que nesse contexto da pandemia, passou na televisão, no Jornal do Estado, comentando quanto que as cidades que têm uma atenção básica, que investiu nesses profissionais, que estão lá perto da população, como a gente conseguiu ter um controle melhor da doença no nosso município. Vamos falar disso, Natália. Deixa eu passar para a Neia. Vamos voltar tá na segunda rodada falar da pandemia, da importância na pandemia. Então, conta também um pouquinho da tua história. Você é servidora pública, né? Concursada, quanto tempo, né? Aqui em Cubatão, e como é que você sempre trabalhou nessa UBS? Como é que foi? Conta um pouquinho para te apresentar melhor aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Tá bom. Boa noite a todos, né?
Boa noite. Eu fico muito agradecida do convite, né, que você fez. Falar sobre atenção básica é muito importante. E, no caso, eu servi como servidora pública há 5 anos. Foi quando foi feito o concurso para auxiliar para agente comunitário de saúde. Eu posso dizer que, diferente da Natália, essa profissão ela me escolheu, né? Porque eu não sabia direito ainda como é que funcionava, como é que era. Fiz o concurso, né? Era para moradores, destinados a moradores do bairro, tanto que no bairro onde eu moro não tinha, era uma unidade básica de saúde, não tinha esse perfil desse atendimento de acompanhar, né, a atenção que nem esse atendimento mais completo, né? E depois que eu fiz e eu comecei a aprender, realmente eu vi que faz todo sentido investir nessa parte. A Natália falou muito bem sobre isso, que é quando a gente entrou, a unidade básica de saúde era EACS, né, como Estratégia de Saúde do agente comunitário, ou seja, a gente entrou como agente de saúde para fazer um elo entre a comunidade e o posto. Só que o posto ele tinha um perfil de unidade básica de saúde, que é aquele posto diferente, que as pessoas têm que ir até lá para procurar ajuda. E a gente, como quando entrou, a gente veio trazendo uma coisa nova, né, diferente. Fazer com que a gente conseguisse identificar fatores de risco, fazer a prevenção e promoção de saúde. Então, a gente começou a tentar fazer mudar a relação do que a comunidade tinha com o posto, entendeu? E a gente ainda está nesse processo, porque o EA, depois que 2019, que a Natália apareceu, né? Aí veio a equipe de saúde da família para compor, que antes era só os agentes comunitários e a equipe que tinha no curso. Então, às vezes, havia uma divergência, né? Do nosso trabalho com o deles, porque eles não tinham conhecimento, não eram preparados, não tinham. Era como se o nosso trabalho entrasse em conflito com eles. Eles estavam ali para fazer o atendimento de quem chegava. E a gente tinha que fazer um trabalho todo de acolhimento, de buscar dados, de levantar e fazer com que levar informação também. E às vezes essa informação às vezes chegava com uma certa dificuldade, porque a gente tinha que buscar informações para poder passar para a comunidade, né? Então, o nosso trabalho não é só resumido em como é que eu posso dizer, de promoção à saúde, prevenção, é explicar como é que funciona o SUS, porque muitos casos que a gente tem até hoje ainda uma certa recusa, porque as pessoas, eu tenho um convênio, eu no bairro, onde eu moro, é numa região central, né? Uhum. Mas tem muitas dificuldades também, né? Não é porque na central, porque que não vai ter pessoas que também fazem o uso do SUS. Mas muitos falavam, mas eu não tenho convênio, recusavam o nosso atendimento, né? Porque não entendia. E a pergunta que eu mais escutava da comunidade era, para que serve o serviço de vocês? E eu ficava sempre, eu falei, como é que eu vou explicar como é que é estratégia de saúde da família se o meu posto ainda não é, né? Ele era só tinha o agente de saúde. Mas a gente foi pensando nas dificuldades. Aí quando eu conheci a Natália, tive o prazer de trabalhar com ela, a outra enfermeira também, a Romy. Então, isso ficou mais claro ainda. Deu mais importância ainda à função que a gente faz. Então, está participando hoje. Fala, desculpa. Está participando hoje só valida isso para saber o quanto é importante fazer esse trabalho de prevenção e promoção à saúde. Não, perfeito, né? Eu acho que você falou uma coisa que já fica a importância da equipe, né, multidisciplinar. Isso tem muito a ver, isso é muito importante no SUS, do Sistema Único de Saúde, que ele não é só a parte médica, né? Existe toda uma equipe de profissionais de saúde, enfermeiros, psicólogos, e tantas outras especialidades, assim, como os agentes comunitários. E também vocês sabem, né? Eu trabalhei na presidência da República durante 13 anos, né? Fui assessora do presidente Lula, depois da presidenta Dilma, e eu vi, né, todo o investimento que foi feito na construção dessa estratégia nacional, né? Houve todo um esforço, a criação da profissão, né, dos agentes comunitários,
E assim, a referência que a gente tinha muito era Cuba, sabe, Natália? Porque Cuba tem, assim, né, muito organizado, né, esse trabalho de medicina comunitária, né, de saúde comunitária, muito claro, assim, os bairros, os comitês, né, tanto é que você vê nesse processo da pandemia, Cuba teve, assim, praticamente nenhuma baixa, entendeu? Porque tem uma estrutura muito bem organizada, e a gente viu a própria China, né, os países que melhor responderam ao enfrentamento da pandemia Covid-19 são os países que têm a assistência básica, né, bem organizada, bem estruturada, porque a gente viu, evitava, né, as complicações, a capacidade de você fazer o isolamento comunitário, né, identificar rapidamente, né, através de testagem, em vez de e aí é nesse ponto que eu faço, né, crítica ao nosso prefeito, porque eu acho que assim faltou investimento nessa estratégia. Ele olhou muito para o aumento dos leitos, né, para o hospital, fazer a carreta, sempre das pessoas irem buscar, como você estava falando da referência do postinho, né? Pessoa ir buscar. E outra coisa é você mudar a lógica, né? Você começar a trabalhar você ir para a comunidade, você orientar a comunidade, acho que isso é muito mais eficiente, né, em termos de investimento. Você tem um resultado melhor, né, muito mais rápido, né, do que teríamos. Eu vi algumas cidades que fizeram isso, Araraquara, que parece que foi um modelo de enfrentamento, a própria cidade de São Paulo, né, em alguns bairros, que aproveitou a própria organização da comunidade, né, fez aliança com as organizações comunitárias, né, e aproveitou para ajudar a comunidade a se organizar e a própria comunidade, através, né, de iniciativas, auxiliarem, né, as outras famílias, em isolamento, em termos também de assistência, né, social. Eu acho que também tudo anda junto, né? Saúde, assistência, porque como é que a gente exige, né, que as pessoas fiquem em isolamento social se a gente não dá condições da pessoa ficar em casa? Então, você vê que o sistema tem que ser tratado sempre de forma muito mais ampla e interdisciplinar. Então, eu até queria aproveitar, então, deixa eu cumprimentar aqui quem chegou depois, né? Ivonete e a Thaís. A Thaís já colocando um exemplo aqui da valorização dos profissionais, né? E a Rosimeire agradecendo, e a Paloma falando que o SUS é nosso. Paloma, que é nossa pré-candidata a vereadora, também é uma mulher negra, lésbica, perfil maravilhoso, presidente do Sim de Limpeza, foi, né, presidente, hoje está afastada, claro, para concorrer às eleições, mas uma pessoa que eu tenho certeza faria muita diferença, né, se pudesse ocupar, né, esses espaços de representação política, dando voz às mulheres, porque esse é outro problema que a gente tem na cidade, a gente não tem uma mulher vereadora hoje. A gente só, nas eleições passadas, nós elegemos uma mulher como suplente, e ela até ficou alguns meses, né, exercendo mandato, mas já saiu, porque o titular voltou, né, para o cargo. Então, um dos nossos objetivos também é melhorar e ampliar a participação das mulheres. Mas, então, Natália, agora, esse tema da pandemia, né? Eu tive essa impressão, né? Queria saber também de outras cidades, como que você trabalhou, como Praia Grande, onde você trabalha, né? Quais foram as estratégias mais eficientes para lidar com esse problema da pandemia Covid-19? Olha, lidar com o Covid-19 está sendo um desafio imenso, eu acho que para o mundo todo, né? Não é só aqui para o Brasil e nem só para os municípios aqui da Baixada. A gente está encarando uma situação desconhecida, até agora a gente está tendo mais informações, tem uma ideia de como tudo acontece, e a primeira coisa que chamou atenção era essa necessidade de UTI, de leite no hospital, de respiradores, a gente se preocupou, e o mundo se preocupou muito com isso, e que, de fato, era uma coisa importante. Eu acho que a gente está numa situação melhor, porque hoje a gente tem uma estrutura mínima
para oferecer esse suporte avançado, né, para os pacientes que necessitaram evoluir. Mas com o passar do tempo, a gente percebeu que quando a gente investiu no isolamento, na orientação, na informação, na testagem, em estar próximo da comunidade, isso trouxe bons resultados, que é como eu antecipei essa fala, né? Mas é que a atenção básica organizada tendo esse contato com a população, a gente consegue proteger os grupos de risco, porque a gente sabe quem é o grupo de risco que a gente atende, que a gente trabalha, a gente consegue informar, orientar. A gente conseguiu aqui, é o meu local de trabalho, né, na Praia Grande, eu sou médica da família aqui, e eu posso falar pelo meu lugar de trabalho, onde a gente atende a população com sintomas respiratórios, né, com suspeita de Covid. Não está centralizado em um único local esse atendimento, e com isso a gente diminuiu a circulação das pessoas no município com sintomas, né, em pegar ônibus para ir para o pronto-socorro, em chamar Uber ou ambulância, diminuiu porque é próximo da casa delas, esse local de atendimento, e a partir do momento que a gente identifica esse paciente, essa pessoa com sintoma, além de isolar todos os familiares, a gente também monitora essas pessoas. O município liga, não vou falar que a gente consegue dar conta disso sozinho, então precisou ser criado um local especializado, um call center, onde liga para as pessoas, para perguntar como que está evoluindo, e a partir do momento que identifica alguma evolução que pode tender à gravidade, essa pessoa já é precocemente reavaliada no posto, e se a gente achar que tem alguma condição crítica, encaminhada para o serviço de pronto atendimento. E isso fez com que os números de letalidade aqui no município de Praia Grande não fossem tão altos quanto comparados com da região ou do estado, porque a gente conseguiu intervir precocemente. E com o passar do tempo, né, a gente já está com quase 6 meses de decretada a pandemia, a gente conseguiu mas descobrir alguns recursos que melhoram a evolução da doença. Então, antecipar essa entrada no hospital antes do paciente estar muito grave, que é quando ele mesmo identifica esses sintomas de gravidade, ajudou na evolução. O isolamento da família toda, então a gente sabe quem mora naquela casa, porque a gente tem o cadastro domiciliar desses pacientes, então a gente consegue já dar atestado para todos os trabalhadores da casa. Aqui a gente teve um serviço de assistência social que a gente conseguia indicar para retirar a cesta básica para os moradores que não tinham condição. Então, esse trabalho em rede e uma atenção básica forte fez com que a gente conseguisse melhorar esse cuidado. E a gente tinha que ter respiradores, a gente tem que ter leitos, a gente conseguiu expandir isso, mas a gente precisou usar menos do que o esperado, tanto que a gente tem um hospital de campanha que nunca chegou numa capacidade aí, a gente não chegou nem a 50% da capacidade desse hospital. Então, eu acho que foi uma boa estratégia. E quando a gente pensa nisso, para a gente repensar nesse cuidado mesmo com a pessoa, que não adianta a gente esperar ela já ter um quadro grave, por exemplo, quando a gente pensa na hipertensão ou na diabetes, as principais complicações, que é o que a gente sempre pensa, é no infarto, ou no AVC, ou numa perda de visão, ou por causa da diabetes, ou numa falência renal. E quando a gente vai intervir nessas pessoas, quando chega no pronto-socorro um paciente infartado, um paciente que está tendo um AVC, o gasto para controle, para melhorar ou para salvar a vida dessa pessoa é imenso. E tem que ter esse recurso disponível para essas pessoas. Mas se a gente tiver uma atenção básica que lá atrás investiu no cuidado dessa pessoa, em controlar essa diabetes, em controlar essa hipertensão, ela não precisa chegar a esse ponto no pronto-socorro. E o gasto disso é muito menor, de investir em formação, de investir em cuidado, em coisas básicas do dia a dia, qualidade de vida para essa pessoa, pensar em atividade física, enfim, a gente pensa que imediatamente... Até a alimentação, né, Natália? Tudo, porque está tudo interligado. A gente não está tratando só da pressão alta, a gente trata da pessoa. A pessoa tem que comer, a pessoa tem que ter lazer, a pessoa tem que ter um mínimo de qualidade de vida, tem que ter acesso à educação, porque a gente coloca aí nos dados, e aí não precisa ser
uma coisa muito específica, mas se a gente jogar dado de mortalidade, quem morre mais? Quem morre mais cedo? É quem tem dinheiro, é quem tem acesso a tudo isso, ou é quem não tem acesso a tudo isso? A lazer, a comida decente, né? Uma comida que não seja... porque a gente fala em comida decente, que no Brasil a gente tem o arroz com feijão, que é uma comida maravilhosa, mas quando a gente vai ver essas dietas super milagrosas ou dietas para um controle rigoroso da diabetes, não dá para comer só arroz e feijão. E aí a gente tem que entender o que a gente pode fazer para melhorar isso para essa população, né? Como orientar. Mas, enfim, o que eu quis dizer com essa fala é que quando a gente investe na atenção básica, a longo prazo a gente colhe muitos frutos. E que a gente não enxerga isso de cara, porque a gente está preocupado que nesse momento eu estou precisando de um cuidado, e o cuidado do agora é o cuidado do pronto-socorro. Então, quando a gente só olha o hoje, a gente pensa em pronto-socorro, a gente pensa em UPA, a gente pensa em UTI. Mas quando a gente olha a longo prazo, como é que eu quero estar aqui 10 anos? Eu quero estar com a minha hipertensão controlada, eu não quero ter lesão no meu coração, eu não quero que meu rim esteja funcionando bem. Aí a gente tem que olhar para a atenção básica, que a gente vai ver isso ao longo do tempo. Perfeito. E também aquilo que você falou logo no início, o Sistema Único de Saúde, ele é um sistema único por quê? Porque a União, os estados e os municípios fazem parte dele, é uma única rede. Né? E a competência do município é a atenção básica, né? Então, é o que ele tem que fazer primeiro, é o que ele tem que investir mais, porque essa é a tarefa dele, né? Naquele pacto, né, federativo que foi feito, essa atribuição passou a ser a atribuição dele. O centro de especialidades, a média complexidade, é competência do Estado. A alta complexidade, né, os hospitais universitários, aquilo que exige pesquisa, né, é da União. Então, para que a gente trabalhe bem, cada um tem que fazer sua parte. E eu vejo, né, muito aqui em Cubatão, e no Brasil todo, né, que os municípios acabam deixando de fazer bem a sua parte para fazer tarefas que não são suas, como, por exemplo, né, o hospital. O hospital não é uma tarefa do município, eu acho. Ele tinha que ser cofinanciado pelo Estado, deveria ter um investimento muito maior do Estado, e a gente sabe que aqui em Cubatão a gente não tem. Então, esse é um dos problemas. Em vez de buscar essa complementariedade, né? Às vezes no afã de fazer, quero atender, né? A população está pedindo mais especialistas. Olha, eu tenho até aqui a Cláudia. A Cláudia já fez uma cobrança aqui para mim. Qual a sua posição, né? Candidata para atendimento ortopedia, traumatologia no município? Existe, né? Projeto voltado a essa especialidade? Claro, as especialidades são fundamentais, mas elas não necessariamente você tem que ter todas as especialidades no município. Você pode trabalhar complementarmente com cidades que são referência, né? É assim que o SUS, por isso que o SUS tem como princípio a regionalização. Então, eu acho que falta isso. Às vezes o prefeito, né, ele acaba gastando muito dinheiro na saúde, mas investindo errado, porque acaba investindo em atribuições que não seriam suas e deixando de cobrar, né, que o Estado e a União façam a sua parte. O SUS, aqui, ó, outro, o doutor Benjamin Lopes já foi nosso secretário de saúde aqui em Cubatão, né? Doutor Benjamin também falando aqui que o SUS está doente, né? Que o início do tratamento é tirar o prefeito aqui de Cubatão. A Jane também cumprimentando a gente pela relevância aí da discussão. Então, Inéia, e para você, como mudou alguma coisa assim no seu trabalho durante essa pandemia? Como é que assim vocês se organizaram aí para atender a população? Sim, mudou, porque as rotinas, né, foram modificadas, suspensas. Eu posso até falar que o nosso trabalho seria até mais importante agora, durante a pandemia, né? Só que acho que faltou uma orientação, de poder estar, a gente poder... Porque tinha aquele receio da gente fazer as visitas, né? E a gente está tendo risco de contaminar as pessoas no início, que eu falo. E também a gente era o momento mais importante que a gente tinha que estar ali para levar informação, porque
A gente sabe, porque muitas pessoas não acreditavam ou achavam que isso era uma coisa que não era da realidade, então a gente tem que estar conscientizando ao tempo todo, era muitas informações, né, desencontradas, cada hora era uma coisa nova, então o nosso trabalho ficou, acho que ainda mais importante na pandemia, porque se ele usado corretamente, né, como meio de prevenção, de orientação, o nosso efeito, o que a gente conseguiu fazer para poder acompanhar foi a gente fazendo por telefone, né? As visitas estão suspensas e as buscas ativas e aqueles de grupo de risco, né? Que são os idosos, né? Quando tinha necessidade, para evitar que eles fossem até a unidade. Mas se tiver uma orientação maior a todos os agentes e tudo, uma orientação da pandemia passada para todos os agentes comunitários de saúde, talvez a gente poderia até fazer algo mais, né? Conscientizando a população em torno do bairro para poder orientar em melhor isso, porque, como assim, eu saio na rua da minha casa, eu vejo pessoas sem máscaras, pessoas estavam ainda indo na casa das outras pessoas, eu tinha que ficar falando, não é para não é momento de você ir na casa nem do vizinho, é de ficar em casa, entendeu? Então ficava meio difícil. Como é que eu vou fazer visita se agora também é o momento de proibir isso? Então a gente tentava arrumar um meio ali de WhatsApp, né? Usava o meu telefone para poder informar. Pessoal, porque, né? Não dá para usar da unidade, e a unidade também estava como se fosse um pronto atendimento, todos os casos de síndrome de Paz, né? Tinha que estar orientando também para ir para a unidade. Então, eles eram atendidos ali, e aqueles que eram medidas, né, que era troca de receita, a gente tentava já resolver para que ele não ficasse o menor tempo possível ali na unidade. E complementando uma fala que a Natália falou, essa semana, a enfermeira conversando com a gente, e na prática a gente percebeu isso, o resultado do trabalho, né, dessa prevenção, desse cuidado de controlar a diabetes, hipertensão, que um paciente, ele voltou no médico, no nosso médico, ele comentou que ele teve Covid, e o médico falou para ele que só não foi pior porque, graças a Deus, agradecesse ao médico do posto, porque a diabetes dele e a hipertensão dele estava controlada, porque senão ele não estaria aqui para contar. Verdade. E aí, quando a gente parece que o nosso trabalho é invisível, mas quando a gente vê uma escuta assim, relatos assim, a gente fica feliz e sabe que é um trabalho de formiguinha, né? Parece que a gente não percebe que está sendo feito, mas ele dá resultado, né? Quando ele é bem feito, ele dá resultado. Olha, aqui, ó, a Thaís pergunta para a gente aqui, ó, que tipo de parcerias poderiam fortalecer o trabalho da saúde básica nos territórios? E a Irenita também, que é uma assistente social, também uma das coordenadoras do projeto das promotoras legais populares, também nossa vice-presidente do Conselho Municipal da Condição Feminina. A Irenita é muita coisa na cidade, porque ela foi presidente do Clube Soroptimista, é uma mulher assim muito ativa, uma liderança mesmo que a gente tem aqui em Cubatão. E aí ela responde aqui que reconhecer a importância do SUS é o primeiro passo, né, contra a pandemia. E eu também acho, viu? A Neia Mello, aqui, ó, quase tô xará, Sidneia. Tá te cumprimentando. Desenvolvendo, que ela fala que os agentes, né, desenvolvem um trabalho que não é reconhecido. Demorou até sermos reconhecidos como linha de frente dessa pandemia. Verdade, eu me lembro, logo no início da pandemia, que nem EPIs os agentes comunitários tinham, né? Não tinha máscara, não tinha nada, né? Demorou para ter mesmo esse reconhecimento. E cuidado, né? Porque também é uma exposição enorme você, né, colocar o agente em campo sem nenhum equipamento de proteção individual, né? Mas acho que agora essa situação já está regularizada e eu concordo aqui com o que a Irenita falou. Assim, o Sistema Único de Saúde, gente, assim, das políticas públicas, das políticas sociais, foi o que melhor se estruturou. E aí você vê que todas as outras, elas procuram se organizar da mesma forma. Não é por acaso, né, que você tem o Sistema Único de Assistência Social. É cópia mesmo, né, do modelo, que é um modelo, assim, exitoso, um modelo que é referência no mundo, né? Por que os Estados Unidos estão com esse
problema gravíssimo hoje, né? Um país tão rico, né? Com tanta tecnologia à disposição, com tão menos desigualdade que o Brasil, tem esse número de mortes, porque lá não tem um sistema único de saúde como nós temos. Então, o que segurou a nossa onda, apesar das nossas desigualdades social, apesar de todas as nossas dificuldades, que são muitas, né? Foi a existência desse investimento que nós não fizemos agora, que começou há anos atrás, né? Com o movimento sanitarista, é um movimento de longo prazo, é um patrimônio, né? Imaterial que nós temos no Brasil, hoje é o Sistema Único de Saúde. Eu acho que ele precisa ser fortalecido e ampliado, até no sentido dessa relação com as outras políticas. Por exemplo, a cidade territorialmente. O SUS, ele avançou muito dele ter já as divisões territoriais, né? Então, por que não a gente organizar as outras políticas nos mesmos territórios? Sabe que isso facilita a integração da política, né? Você entender aquele território, né, do ponto de vista da assistência social, do ponto de vista da educação, do ponto de vista da geração de emprego e renda. Só que, porque aí é o primeiro passo para a integração das políticas públicas, você ter a mesma visão territorial, porque fica difícil você articular políticas se elas têm referências diferentes, né? Indicadores diferentes. Então, o SUS, por ele ser o mais avançado, eu não acho assim que a saúde é mais importante que outras políticas. Não é isso que eu estou dizendo, mas pelo fato do SUS ter, por conta do movimento social, da luta dos trabalhadores, né, da área ter avançado, as outras áreas têm que um pouco ir se somando, né, a esses avanços que o SUS encontrou. Então, uma das propostas que eu tenho é essa, de você organizar, fazer o planejamento territorial, até de desenvolvimento urbano do município, com base nessas unidades, né, da saúde. Eu acho que isso ajudaria muito, facilitaria muito a integração das famílias. E aí eu também penso, uma outra proposta, né, da gente ampliar esse trabalho que os agentes comunitários de saúde fazem, poderiam ter em outras áreas. Por exemplo, por que a gente não tem um agente comunitário de cultura? Um agente comunitário, né, de desenvolvimento econômico, para pensar em economia solidária, né? Pessoas que vão para a comunidade, vão auxiliar na organização da comunidade, porque esse mundo que nós vamos viver agora, pós-pandemia, vai ser um mundo muito difícil, né? Além do problema da saúde, que a gente sabe, eu quero conversar sobre isso. A gente ainda tem 15 minutos. Eu falei, gente, que passa muito rápido, é muito rápido, o papo é bom e o tempo passa rápido. Nesse mundo pós-pandemia, assim, a gente vai ter problemas talvez recorrentes ainda de outras pandemias, né? Isso está sendo já colocado no mundo, porque eu acho que isso também é consequência de uma relação assim, com o meio ambiente que não tem sido harmônica, né, tem sido predatória, e isso vai, a conta, né, é apresentada para nós, né, como por esses vírus, e a gente pode ter o próprio, a recorrência, né, dessa mesma pandemia, né, quando se retomar as atividades, isso aconteceu já em outros países, a gente tem que estar muito alerta, né, para isso. Então, esse momento pós-pandemia, ele vai ser um momento que as atividades econômicas elas vão ser retomadas gradualmente, aos poucos. Então, eu acredito muito, né, que o Estado ele vai ter que ter um papel mais forte, porque senão as famílias vão voltar a passar fome. E aí não adianta, é como a Natália e você, né, colocaram bem, não adianta a gente investir no hospital se as pessoas estão morrendo de fome em casa. Então você tem que trabalhar segurança alimentar, né, trabalhar geração de emprego e renda para que as pessoas tenham condição de dignidade, né. Então eu queria também assim ouvir um pouco vocês, que medidas vocês acham que a gente pode tomar, né, para no futuro, nesse momento pós-pandemia, o que vocês acham dessas ideias, né, que eu coloquei para vocês, da unidade territorial, né, ser a mesma, da gente criar outros agentes comunitários em outras áreas que pudessem trabalhar em conjunto com os agentes de saúde. Mas antes de passar para vocês, aqui passar o Lídio Santos também, nosso pré-candidato a vereador, também um líder comunitário, ele que tem uma proposta muito legal de a gente fortalecer as associações
de bairro, para que elas pudessem, até atuando no terceiro setor, ter um papel mais forte, né, de parceria, né, e ampliação das políticas públicas no território. Ele na live que eu fiz com ele até lançou uma ideia muito interessante que eu incorporei no nosso programa de governo, até de frentes de trabalho. Como a gente sabe que vai ser um mundo também do trabalho muito difícil, né? Empregos, muito comércio fechou, a indústria está demitindo, né? Que a gente possa criar frentes de trabalho, por exemplo, para fazer a manutenção dos próprios públicos. Porque em vez da prefeitura fazer uma licitação e contratar uma empresa de fora, né? Que acaba acontecendo, a gente não faz uma parceria com a associação comunitária, que organiza uma frente de trabalho, né? E os próprios moradores vão, não de graça, né? Mas com recebendo uma bolsa, né? Como foi o Mais Médicos, né? A ideia do Mais Médicos, só que ampliada para outras áreas, né? Em que eles pudessem fazer a manutenção das escolas, manutenção dos postos, que é uma coisa que a gente não está tendo, né? E a gente pode ter talvez mais barato e gerar renda, né, no próprio bairro. Ele fala que o SUS é primordial, se tivermos um mal súbito, o primeiro local é o SUS. Ó, eu queria também mostrar aqui a Cláudia. A Cláudia é uma antropóloga, minha amiga, super qualificada, e está falando aqui, gostando muito de vocês, tá? Elogiando aqui a live com vocês. A Dulce também, uma colega, servidora pública também de muitos anos, minha colega na prefeitura. E aí a Cláudia que fez vários comentários aqui, ó. Bravo, essa é minha... Obrigada, Cláudia. Então, vamos lá. O que vocês acham aí dessas ideias? Ou se vocês têm outras também que eu pudesse agregar, eu agradeço também alguma sugestão. Eu gostei, Paula, de você dessa ideia, porque também é uma preocupação, porque às vezes a gente faz visitas, né? E muitas vezes o caso não é só de saúde, mas sim de assistência social. E aqui a gente ainda não tem um fluxo para quando a gente pega algumas situações de vulnerabilidade social. E quem tem fome tem pressa, né? Não dá, às vezes não é uma coisa que a gente não tem como, você tem que ir fazer o cadastro único. Então, a gente acaba meio que nessa parte precisamos ter algum tipo de coisa que seja de emergência mesmo. Porque de repente, né, o mundo para e muitas pessoas que tinham até algum trabalho, mesmo que informal, perdeu. E a saúde é importante, mas as pessoas vão se preocupar primeiro. A primeira coisa que eles vão se preocupar também, que é a parte financeira, de alimentação. Isso já envolve outras coisas. Minha preocupação, a parte também afeta a saúde mental, porque a pessoa fica, né, psicologicamente abalada, porque, né, falta renda. Então, quer dizer, ela vai pensar a saúde ali no momento, eu acho que ela vai ser a última coisa a pensar, né, nessa parte, porque ela vai colocar primeiro, ela precisa do básico, que é a alimentação. Então, eu tentei buscar informações da Secretaria de Assistência Social para saber como é que a gente podia, alguns casos, né, para saber como é que estava funcionando, sobre quem está sem renda, quem está com dificuldade no auxílio emergencial, e realmente também está tudo parado, porque o governo parou, né, os cadastros, não está nem realizando cadastro único, e ele está dando. Eu até entendo, porque eles não têm o que fazer, porque é um sistema, entendeu? Essa já é um sistema que ele chega, é bem parecido com o nosso, é a porta de entrada deles lá, que é o CRAS, por exemplo, o CAIS Central. Você vai até lá, vai levar informações, só que assim, a pessoa está sem renda, ela vai lá, ela vai dizer assim, eu tenho direito de receber, estou sem renda, mas ela não vai conseguir ter acesso aqui, porque ela não tinha o cadastro antes, e vai ter essa dificuldade de conseguir ter acesso a receber um benefício no momento. Então, acho que a gente teria que pensar em coisas assim urgentes, né? Frente de trabalho, coisas que tenha para poder, a pessoa não tem como esperar, né? Isso, por exemplo, uma auxílio emergencial, assim, nada impede que o município dê um auxílio emergencial. Por exemplo, vamos aprender com essa experiência agora dos artistas, né? A mesma coisa, né, Natália? O Sistema Nacional de Cultura foi desenhado, né,
por inspiração do Sistema Único de Saúde, aí vamos desenhar um Sistema Nacional de Cultura, em que União, Estados e municípios colaborem, porque tudo são competências comuns, né? O que são as competências comuns na Constituição? É aquilo que é mais importante para o país. Então, ninguém pode... Vamos distribuir, todo mundo tem que ser responsável por isso que é comum, né? Porque ela é muito importante, ela é, digamos, fundamental para garantir a dignidade, né, da pessoa humana. Então, na cultura, eles conseguiram criar, né, uma lei nacional, e diferente do auxílio emergencial do governo federal, que ele optou por passar para a rede bancária da Caixa, eles optaram por passar pelos fundos, né? Fundo estadual, Fundo Municipal de Cultura, a própria Secretaria Municipal está fazendo o cadastramento e é ela que vai pagar, né, os auxílios para os artistas, porque a gente sabe, toda essa categoria ficou impedida de trabalhar, né? E não vai ser retomado as atividades tão rapidamente, né? Então, é preciso criar uma alternativa. Eu acho que é um bom exemplo do que a gente poderia estar fazendo na área de assistência social. Uma das propostas que eu trago também é a renda básica universal. Eu estou terminando os estudos para apresentar, né, no meu site, mas para garantir uma renda, por exemplo, de R$100 por mês para todas as crianças de 0 a 13 anos. Com isso, é um complemento ao Bolsa Família. Só que no caso das crianças, eu não vou fazer nem separar assim por... Não precisa ser vulnerável, entendeu? Para receber. Por quê? Porque a renda universal, ela fica muito mais fácil, né? O trabalho de você cadastrar, como você falou, e fiscalizar o cadastro, ele, às vezes é tão maior, é mais fácil você fazer uma renda universal para todos, porque criança não tem que trabalhar mesmo, né? Ninguém vai poder dizer que você está dando benefício, né? E não ensina a pescar. Então, e aí vai ser uma renda que as famílias podem... ela não é beneficiária... Ela é beneficiária direta, mas ela acaba beneficiando toda a comunidade, porque ela vai comprar a comida, ela vai comprar o serviço, né? É um dinheiro que vai ser injetado na economia local da cidade, assim como é o Bolsa Família e outros programas de transferência de renda. Então, essa é uma ideia. Então, eu acho que a gente tem que pensar em coisas do tipo. Natália, eu comecei a falar, não te passei a palavra. Não, eu acho que a Neia falou bastante coisa que eu concordo. A gente tem que sempre pensar em curto, médio e longo prazo. Não dá para a gente só pensar em uma dessas medidas e pensar na geração de renda futura, capacitação, porque a gente tem momentos que precisa disso para agora, como a Neia disse. Eu acho muito importante porque a saúde não funciona sozinha. A gente tem a definição do ser como ele é biopsicossocial e espiritual. Então, como que a gente vai cuidar de um ser humano, de uma pessoa, só olhando para o lado da saúde e não ter uma linha de cuidado? Eu acho que esse termo linha de cuidado é para tudo. Linha de cuidado da vulnerabilidade, linha de cuidado da mulher em situação de violência, linha de cuidado da pessoa, e aí para a parte clínica também, linha de cuidado da reabilitação, pessoas que sofreram um acidente ou que têm alguma lesão neurológica, enfim, milhões de linhas de cuidados para a gente pensar. Mas a linha de cuidado da vulnerabilidade é muito importante a gente saber para onde ir. Então, se não está claro para onde eu vou recorrer, qual CRAS que é minha referência? Tem um CRAS para a cidade toda? Será que isso é suficiente? Será que tem um CRAS para cada região? Entender como que funciona? É uma área mais vulnerável, menos vulnerável? É uma região que precisa de mais ou menos assistência? Então, aqui, no meu serviço, a gente tem essa regionalização da assistência social, e isso ajuda muito, porque eu sei com quem falar. Às vezes eu pego e ligo para assistente social de referência e falo, estamos com um caso assim, o que podemos fazer? E aí a rede se une para tentar ajudar essa família que está numa situação. Então, no lugar onde a gente atua, tem que ter outros recursos além da saúde. Não é só construir um posto de saúde, colocar um médico, um enfermeiro, um agente de saúde para trabalhar, que a gente vai garantir um cuidado integral dessa pessoa. A gente precisa ter outros lugares para recorrer. Perfeito. Olha aqui, as nossas assistentes sociais respondendo aqui tudo. Olha, voltamos a Thaís, né, que é assistente social no Bolsão 8, falando que elas voltaram a fazer o cadastro.
apenas para quem não está recebendo auxílio emergencial, para que o benefício não seja cancelado. Então, você veja, é essa crítica que eu falava, eu acho que a opção pelo repasse do auxílio emergencial que o governo federal fez, ela foi errada, porque ela não aproveitou a estrutura que tinha sido montada antes de assistência social, do cadastro único. Então, ela começa a concorrer, né? Onde se viu a pessoa do Bolsa Família não recebe uma coisa, em vez de você trabalhar de forma integrada num único, né? Numa única política. A Dulce também comentando que gosta muito da ideia de usar a mão de obra dos profissionais do bairro. A Bruna Moreira, obrigada, Bruna, pela presença, profissional da educação. A Bruna está me auxiliando muito nas propostas da área de educação. Aqui, ó, a outra Neia pergunta: está funcionando o cadastro? A Thaís já responde. Porém, mesmo antes da pandemia, a assistência social estava desmontada, que realmente aqui na nossa cidade houve fechamento de CRAS, né? A Irenita responde aqui, ó. Sim, né? Só pedir para ligar se está tendo cadastro. Ela já respondeu. Aqui, a Irenita, isso que eu estava procurando, gente. Que tem que ter um atendimento emergencial independente do cadastro, né? Porque a paralisação do sistema não é justificativa para o não atendimento das necessidades emergenciais. A Irenita, que já foi nossa secretária de assistência social, né? Conhece muito bem a estrutura aí que nós temos na prefeitura. A Cláudia te elogiando aí, Natália. Obrigada, Cláudia. Live ótima, obrigada, né? Então, tá tudo ótimo, mas nós estamos chegando ao fim, nós temos mais 4 minutinhos, então vou pedir, né, para vocês fazerem as considerações finais, se despedirem, porque a gente não estende além de 1 hora, né, porque fica muito cansativo para todos nós. Mas foi muito bom o papo, eu estou adorando mesmo, uma pena ter que interrompê-lo. Mas aí fica à vontade, então. Natália, primeiro. Tá. Então, obrigada pelo convite, Paula, de novo. Obrigada a todos que acompanharam. O SUS há anos salva muitas vidas, e eu acho que a pandemia veio só para mostrar e consolidar isso. A gente tem o hábito do SUS. As últimas gerações não conheceram o não SUS, a época do CAPS, de não ter, então a gente acaba desvalorizando ele porque acha que é comum ter SUS. Só que se a gente for ver o mundo, não existe SUS em todos os lugares. A gente tem poucos países com um sistema único de saúde público. A gente tem os Estados Unidos, como você disse, que é totalmente privatizado, e a conta tem chegado para as famílias vítimas do Covid em milhões de dólares, mais de 25 mil dólares um atendimento para uma pessoa que nem precisou ir para a UTI. Imagina se a gente fosse cobrar o que a gente tem gasto, investido para esse cuidado com a nossa população. Então, valorizar o SUS acima de tudo. E eu sou suspeita, que é o meu lugar de fala, é o lugar que eu acredito, é o lugar que eu escolhi, é a atenção básica forte, é onde a gente vai dar capacidade para a nossa população envelhecer com saúde, que a gente consiga orientar a população a ter um autocuidado melhor. Então, espero, Paula, que na sua candidatura, na sua proposta, isso seja muito valorizado, porque é o que eu acredito como melhoria da saúde numa cidade, que é a responsabilidade do município, que é o principal mesmo. Perfeito. Então, muito obrigada. E aí, Neia? Então vamos terminar com Viva o SUS aqui. Obrigada pelo convite. Isso. Obrigada pelo convite, né? Muito bom ter essa conversa com vocês. E realmente esclarecer isso, falar sobre o SUS, da importância dele, né? Porque a gente, se ouvir crítica, a mídia já está aí, é muita crítica sobre o SUS, mas realmente quem trabalha nele sabe a importância que ele é, né? Que não trabalhar com fortalecimento para o SUS. Obrigada pelo convite mais uma vez, porque eu poder falar do meu trabalho, das dificuldades que a gente enfrenta, né? Como a gente comunitário de saúde, também até para as pessoas que às vezes ainda não conhecem o que é esse trabalho, né? Qual a importância dele para o que ele pode fazer na saúde das pessoas. E agora, o que a gente espera nesse momento é que a gente possa conseguir conciliar, contribuir, né, de alguma maneira, nessa parte de saúde, orientando, continuando na parte de prevenção, mesmo
nessa período de pandemia e depois, tá bom? Perfeito. Obrigada mais uma vez. Gente, eu quero agradecer vocês. Olha aqui, ó, o Edilson também participando, o Edilson da Secretaria de Esportes, né? Que a Natália atendeu ele, agradecendo também, meu colega, servidor. Eu queria também me despedir de vocês, agradecer, dizer que realmente foi impressionante, foi muito bom. Eu também concordo aí com todas as pessoas que fizeram comentários. Nós tivemos mais de 50 pessoas aqui na live, né? Sempre todo mundo elogiando a participação de vocês. E eu quero fazer um compromisso aqui pessoal, sabe? Vocês são profissionais da saúde. Eu não só tenho, Natália, esse compromisso com o SUS, até porque dentro de casa eu tenho uma militante no movimento sanitarista, que é minha mãe, enfermeira, mas também com a valorização dos profissionais de saúde. Eu acho isso fundamental, você fortalecer o sistema público, né? Eu tenho também um compromisso com a ANEA aqui, fortalecer a categoria dos agentes comunitários de saúde. Existem benefícios, né, que eles têm direito e que na Prefeitura de Cubatão eles não têm recebido, né, uma verba do 14º salário, que é prevista na legislação federal, e a Prefeitura de Cubatão não vem pagando ainda, porque diz que não tem regulamentação, né? E essa regulamentação já existe e ela tem que ser paga. E assim como os demais profissionais, eu acho que a gente tem que, uma das propostas que eu tenho é ampliar o atendimento, o horário de atendimento das unidades básicas de saúde e reduzir a jornada. Então, a nossa ideia é ter um atendimento de 12 horas nas unidades e fazer 2 turnos, né, de 6 horas, tentando também minimizar aí essas distorções, porque alguns profissionais têm, né, redução de jornada, outros não têm, e é difícil quando a gente pensa na equipe de saúde, que é uma equipe multidisciplinar, eles têm que trabalhar juntos, têm que ter a mesma jornada, né, pelo menos uma jornada compatível, né, para que todos sejam valorizados nesse processo. E eu também acredito realmente que ele pode ser uma política que seja condutora, estruturante de todas as outras políticas sociais que nós temos no município de Cubatão e as que não temos, que vamos criá-las, né? Obrigada, tá, pela presença, foi muito bom mesmo. Fecho aqui, ó. Viva os profissionais de saúde, obrigada, orgulho e viva. Muita alegria aqui de quem ouviu vocês. Obrigada mesmo. Beijo. Obrigada. Obrigada. Tchau. Tchau.